Oi, gente. Aeroporto é 2 de julho. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente aqui discute principalmente política, mas também ciência e filosofia. Pois é, 2 de julho é a data de comemoração da independência da Bahia. É quando as tropas brasileiras derrotaram as tropas portuguesas em 1823. E todo mundo lembra que 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência, né, do Brasil. Mas muitas tropas portuguesas estavam querendo manter a dominação de Portugal e manter o colonialismo, que foi uma dimensão muito importante da história dos últimos 400 anos. O colonialismo europeu foi uma forma poderosa de imperialismo que modificou a face do planeta. Pois bem, a independência da Bahia foi um movimento que se iniciou em 19 de fevereiro de 1822 e o desfecho aconteceu só em 2 de julho de 1823, motivado pelo sentimento federalista, emancipador, e contou com a união de vários segmentos que, embora tivessem divergências, se uniram por um sentimento nacional, federalista, e lutaram para expulsar as tropas portuguesas. Com a expulsão das tropas portuguesas, até hoje, essa é uma data comemorada como uma data histórica. Só que, lamentavelmente, o aeroporto da cidade de Salvador, que por muito tempo se chamava 2 de julho, em homenagem a essa data histórica, e que faz todo sentido se você pensar que o aeroporto é um local de contato com o resto do mundo, e lembrar da data fundamental da Bahia e de Salvador, uma data de luta por emancipação. Infelizmente, políticos baianos resolveram mudar o nome do aeroporto de 2 de julho para Luiz Eduardo Magalhães. E Luiz Eduardo Magalhães, eu não tenho raiva dele, nem nada disso. Acho que ele virar nome de colégios, ok, enfim, é uma homenagem que se faz costumeiramente a políticos, embora teriam nomes melhores na história da Bahia, como Rômulo Almeida e outros, Juliano Moreira, enfim, nomes baianos de qualidade não faltam. Mas, se quisesse dar o nome de alguns colégios, não teria problema nenhum. Mas resolveram mudar o nome do aeroporto. E pessoas como eu, até hoje, não aceitam essa mudança e se revoltam contra essa mudança. Acham essa mudança absurda e eu continuo chamando de forma desafiadora, não aceito e continuo chamando de aeroporto 2 de julho. E acredito que nós temos que lutar para que o nome volte a ser 2 de julho do nosso aeroporto aqui em Salvador. E eu gostaria de ler para vocês uma poesia sobre o 2 de julho e sobre a luta libertária, não é? Depois eu digo o autor. A Bahia Libertária. Asas da poesia, pássaros de aço, pouso do condor e do motor. Como a praça é do povo e do poeta, como o céu é do avião e do condor, aeroporto é 2 de julho em Salvador. Triste Bahia, ó como és dessemelhante, pobre o povo e alguns tão abundantes, mas resistir à força da história, quem há de? Para além de toda maldade, com certeza, ainda vai vingar o nosso orgulho, ainda vai voltar o nosso júbilo, aeroporto é 2 de julho. Salve, Joana Angélica, a Marte, as Marias, Quitéria e Filipa, guerreiras, o caboclo, a cabocla e aquela lança certeira. Salve, o general Labatu, o cadete Cabral, o tenente Jacome, as botas de João e de Lopes, o Clarim. Salve, salve, Cachoeira, Capoeme, Cabrito e Pirajá. Das batalhas, o nome do lugar. Pela Bahia novamente, independente, avançar. Canta, Castro, tremei tiranos desta triste lenda. Livres, ó baianos, erguei o colo soberano. Salva, Silva, nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam os baianos corações. Inspirado nessa gloriosa luta contra o ínfame e a injustiça, rebentaremos o jugo, ainda vai vingar o nosso orgulho, ainda vai voltar o nosso júbilo. Aeroporto é 2 de julho. De Ronaldo Ribeiro Jacobina, professor da UFBA,
é professor de medicina social, enfim, professor titular, e que está nessa luta muito mais tempo do que eu, e que, entre outras coisas, é meu pai. Não sei se vocês sabiam, né, mas ambos meus pais são professores universitários da Universidade Federal da Bahia. Inclusive foi meu colega quando eu fui trabalhar lá na Faculdade de Medicina durante um tempo como professor substituto. Né, e chegou a por um período ser meu chefe também. Chefe rigoroso, viu? Mas pois é, gente. A poesia dele é muito bonita. Eu tenho certeza que eu não fiz jus na leitura, porque, enfim, ainda estou com o nariz entupido, com um pigarro na garganta, acho que vocês conseguem perceber. Mas eu queria ler nesse dia e não queria deixar para quando eu ainda tivesse totalmente recuperado. Não, eu queria ler hoje mesmo não estando 100%, para fazer essa homenagem e para defender com vocês a importância de datas como essa que lembram aspectos corajosos e bonitos da nossa história. Né? A luta que o nosso povo e nosso exército teve para libertar essa cidade, esse estado, do colonialismo português. E o colonialismo foi uma chaga, foi um grande problema, né? E a tentativa de dominação, e, enfim, na história do mundo, inclusive. Eu vou falar com vocês sobre Dias da Birmania, um livro de George Orwell, que ele fala dos terríveis elementos do colonialismo inglês. E aqui na América nós temos um genocídio gigantesco de ameríndios, né? Mais de 60 milhões, segundo alguns números de Tzvetan Todorov, um historiador russo, que analisa que algo em torno de 50 a 60 milhões de ameríndios morreram nos séculos ali de colonização espanhola. É muito complicado isso. E eu acredito que nós precisamos lutar por essas coisas simbólicas também. A data é simbólica e ela lembra uma tradição que precisa ser resgatada e que precisa se fortalecer no Brasil. Uma tradição libertária, uma tradição emancipadora, uma tradição inclusive de união nacional. E, enfim, era o sentimento que eu queria destacar para vocês hoje nessa leitura, mesmo ainda estando com o nariz meio entupido, mas até enfrentando um pouquinho de dificuldade, né, para lembrar essa importante data e dividir com vocês essa bela poesia que meu pai escreveu, que muito mais que simplesmente meu pai, é um poeta premiado. Inclusive futuramente eu vou trazer os livros dele, ele tem vários livros de poesia para vocês conhecerem. Eu inclusive ajudei a organizar uma coletânea de poemas dele que está disponível agora na Amazon, e espero que vocês conheçam também o trabalho de meu pai e de minha mãe, que futuramente eu vou aos poucos trazendo aqui no canal, né? Além do meu trabalho literário, que eu tenho 2 livros escritos e lançados, e estou me preparando aí para produzir mais coisas aí. Mas é isso aí, gente. Foi um prazer falar com vocês. Peço desculpas por ainda não estar totalmente recuperado da gripe. Não tenho mais moleza no corpo nem nada, mas o nariz e a garganta, mesmo tomando medicação, está demorando um pouquinho de ficar totalmente resolvido. Mas espero que nos próximos dias eu e minha esposa, que também pegou minha gripe e que também está ainda se recuperando, fiquemos 100% aí. Tá certo? Um abração.